Turma, eu espero muito que esse vídeo seja o guia definitivo para você entender banco de dados de uma vez por todas. O que a gente vai ver nesse vídeo é o seguinte. Primeiro, o jeito errado de se criar uma planilha. Por que planilha, galera? Porque planilha é a base que a gente vai usar para você conseguir entender como funciona um banco de dados. Porque planilha meio que todo mundo já sabe mexer. E aí logo depois a gente vai ver o jeito certo de se criar uma planilha. Depois a gente vai ver como funciona relacionamento entre tabelas do banco de dados. Próximo a gente vai ver como funcionam listas. Depois, como funcionam option sets, que é uma categoria ali no Bubble de dados que a gente vai ver. E por fim, os dois erros mais comuns que eu vejo iniciantes cometerem em banco de dados. Então fica comigo que até o final desse vídeo você vai entender muito bem como funciona tudo isso aqui. Então, pessoal, para a gente começar, eu criei aqui no Google Drive mesmo uma planilha em branco, não fiz absolutamente nada nela, tá aqui em branco, para a gente lembrar como funciona uma planilha, tá? Então, qual que é o jeito errado de se criar uma planilha? Vamos lá, não sei se você já jogou Stop quando você era criança, mas como que você faz uma planilha? Me diz, é assim, ó, nome, e-mail, telefone, salário, por exemplo. Aí aqui você coloca Renato, e-mail, renato@gmail.com. Aqui você coloca o número do Renato, aqui você coloca o salário do Renato. Aí aqui o João. Galera, não é assim que você cria uma planilha. Concorda comigo que isso aqui provavelmente já lhe parece muito estranho, né? Qual que é o jeito certo de se criar uma planilha? Em cada coluna, você coloca os campos ou informações que você quer. Então é da seguinte forma aqui, ó. Nome, vem aqui. E-mail, vem aqui. Telefone, vem aqui. Salário, enfim, qualquer informação que você queira, vem aqui. Os valores vão nas linhas. Então, nas linhas vão os valores que você quer preencher. Pensa mais ou menos da seguinte forma. Ó. Nas colunas, vai ser uma quantidade limitada. E nas linhas, vai ser uma quantidade ilimitada, sem limites. Uma dica para isso, o próprio Google já te dá, ó. Você vê que as colunas, ele te dá de A até Z. Agora, linhas, logo de cara ele já te dá 1000. E se você quiser, você adiciona mais 1 milhão de linhas aqui, ó. Então você vê que o Google não te dá aqui adicionar mais X colunas. Porque ninguém fica adicionando coluna loucamente. Coluna é uma quantidade limitada, uma coluna para cada informação que você quer. Você vai adicionando linhas. Então isso aqui já te parece muito mais normal, concorda comigo? Eu vou até copiar e colar uns dados que eu já botei aqui, ó. Nome, e-mail, telefone e salário, por exemplo. Ah, isso aqui começa a soar como uma planilha normal, né, galera? Vamos falar a verdade, ó. Aí você já pega a primeira linha, que é sempre o cabeçalho, já deixa em negrito, já pinta numa outra cor. Ah, isso aqui realmente já tá com cara de planilha. E tudo isso aqui, ó, a gente tá fazendo dentro de uma planilha aqui, que a gente pode dar um nome, por exemplo, de usuários, ó. O Google Planilha chama isso aqui de planilha, né? Ok. O que isso aqui tem a ver? O que isso tem a ver com o Bubble? Agora, galera, olha só que interessante. Estamos num aplicativozinho aqui no Bubble com absolutamente nada ainda no banco de dados, tá? Vou até deletar essa regrinha de privacidade que o Bubble cria aqui para não esculhambar nosso aplicativo. Então estamos aqui ó, do jeito que o Bubble criou, o banco de dados novinho, zeradinho. O Bubble só cria aqui uma tabela user, concorda comigo? Isso aqui é um banco de dados zerado. Para você conseguir transformar isso aqui em uma estrutura de banco de dados lá no Bubble, galera, lembre-se do seguinte, ó. A coluna da planilha é igual a um campo no banco de dados do Bubble. Cada linha da planilha é igual a um item, que o Bubble chama de thing no banco de dados. E cada planilha da planilha, o que é a planilha da planilha? Eu sei que parece estranho. É isso aqui, né? Ó. Que você pode criar várias planilhas aqui dentro. Depois a gente vai explorar isso aqui um pouco mais. Então, cada planilha dessa é uma tabela no banco de dados do Bubble. Entendeu a associação aqui, galera? Coluna é igual a campo. Linha é igual a item, que é thing. Isso aqui, no caso, o Bubble chama de field, tá? E planilha é igual a tabela, que o Bubble chama de type.
Essa é a associação, galera. Então, quando você vê aqui, ó, a gente tem uma tabela aqui chamada usuários. O Bubble já criou pra gente uma tabela user aqui. Tá ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Que a gente pode até chamar de usuários. De azar. A tabela user é a única que você não pode mudar o nome no Bubble, galera. Tá tudo bem, não tem problema. Continua user aqui. Inclusive, a gente pode renomear essa pra user. Pronto, fica parecido. Para cada campo desse, ó, a gente vai criar um campo, para cada coluna dessa, a gente vai criar um campo no banco de dados do Bubble. O Bubble, ele já cria alguns campos automaticamente, tá? E-mail, toda tabela user já nasce com e-mail. Data de modificação, data de criação, slug, que é outra coisa aqui. Então eu vou criar um campo aqui, nome, do tipo texto. Vou criar um campo telefone, do tipo texto. Por que não um número, Renato? Galera, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Só use número quando é algo que você vai somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Você nunca vai somar um número de telefone com outro, né? Então é texto, vai na fé. CPF, sempre texto. E salário. Salário é um número. Por quê? Porque pode ser que no teu aplicativo você vai dar um aumento de 20% no salário. Isso é uma multiplicação. Salário já faz total sentido que seja um número. Então aqui, pessoal, a gente reproduziu exatamente o que está nessa planilha, ó. A gente tem o nome dos usuários, a gente tem a tabela user, né, ó, tabela user aqui. A gente tem os campos nome, e-mail, telefone e salário, nome, e-mail, telefone e salário. E aí para cada item desse do banco de dados agora, a gente vai lá em App Data e preenche eles aqui, ó, com um novo item no banco de dados, New Entry. Então aqui a gente tem, ó, o Lucas Carvalho, cujo e-mail é lucas@gmail.com, cujo telefone é esse aqui. E cujo salário é 6774, por exemplo. Aí agora eu já tenho no meu banco de dados cadastrado o Lucas, ó, que é o primeiro valor que eu tenho na planilha e é o primeiro que eu cadastrei aqui. Posso inclusive vir direto aqui no meu... Eu criei uma interfacezinha aqui, não se preocupe muito com isso, só para mostrar os usuários cadastrados no banco de dados e para eu poder criar o usuário direto por aqui, que vai ser mais rápido. Então agora o Davi, nosso editor, vai fazer um time-lapse só para eu cadastrar 10 usuários aqui de uma vez. Davi, contigo. Tá aí, turma. Então agora a gente tem cadastrado 10 usuários no nosso banco de dados, exatamente conforme a gente tem aqui na nossa planilha, com a seguinte estrutura, ó. Se você vir aqui no App Data, que é onde você consegue ver o teu banco de dados em tempo real, você vai ver que estão exatamente todas as informações aqui que a gente foi adicionando uma por uma, exatamente como estão na nossa planilha aqui. Então lembre-se sempre dessa associação aqui, galera. O que é uma coluna na planilha vai ser um campo. É esse cara aqui, ó. São os fields, tá vendo aqui onde o Bubble chama de fields, ó. Campos para a tabela usuário. O que é uma planilha aqui, ó, vai ser uma tabela. E o que são as linhas aqui de valores vão ser os itens que você visualiza aqui em App Data, que são esses que você vai criar pelos teus workflows lá do banco de dados. Enfim, é por aqui que são aqui que você realmente vai lançar os valores. Então, pessoal, agora a gente parte para relacionamento entre tabelas do banco de dados. Vou exemplificar. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você queira incluir um campo aqui, por exemplo, ó, empresa. Qual empresa o usuário trabalha? Esse aqui trabalha na empresa Sencodar, esse aqui na Microsoft, esse aqui na Apple, esse aqui no Google. E assim respectivamente. Pum, pum e pum. Pronto. Beleza, preenchi aqui, ó. Então eu tenho que esses dois funcionários aqui, ó, trabalham na empresa Sencodar. Esses dois funcionários aqui trabalham na Microsoft. Ok, tá dentro. Aí eu também quero pegar o endereço de contato, o e-mail de contato da empresa, por exemplo. E-mail da empresa. Crio mais um campo aqui que vai ser um texto, né, galera? Vai ser um e-mail. Então aqui é contato@sencodar.com.br, aqui é contato@microsoft.com, aqui é contato@apple.com. E aí também aqui contato@google.com. E aqui consigo copiar e colar também, ó. Beleza. Ainda até que faz sentido, né? Tá tudo bem por aqui. Agora, imagina a seguinte situação, galera. Imagina que o Sencodar mudou o e-mail. Agora o e-mail do Sencodar não é mais contato@sencodar.com.br, é suporte@sencodar.com.br. Aí você tem que vir aqui no cadastro do Lucas Carvalho, que trabalha na empresa Sencodar, e mudar aqui para suporte@sencodar.com.br. Aí você já enxergou o furo, né?
Tem outro funcionário que trabalha na empresa sem codar que você também vai ter que alterar aqui. E tem outro cara que é o Brian aqui que você também vai ter que alterar o e-mail dele. Percebe como já começa a não fazer muito mais sentido você registrar informações dessa forma? Por quê? Porque aqui você está falando de 3 pessoas que trabalham na mesma empresa. Pessoal, esse é um caso clássico para você fazer o quê? Você vai criar uma nova planilha ou uma nova tabela lá no Bubble chamada empresas. E aí aqui nas empresas você vai criar nome da empresa e e-mail da empresa, cidade da empresa também, se você quiser. Ó. Aí aqui sim você vai ter o quê? A empresa sem codar, a empresa Apple, a empresa Microsoft, a empresa Google. Aí aqui vai ter ó, o e-mail delas, com suporte agora que mudou, né? @semcodar.com.br, contato@apple.com, contato@microsoft.com, contato@google.com. As cidades que elas ficam, Florianópolis, Cupertino, Seattle e Mountain View, na Califórnia, se eu bem me recordo. E aí aqui, pessoal, o que você faz agora? Você pode eliminar esse campo e-mail da empresa, você não precisa mais desse cara. E essa tabela, ao invés de ser um texto, ela pode passar a ser uma tabela relacionada. Ou seja, agora isso aqui é um dado vinculado a uma outra tabela. Como que é isso na prática? Na Google Planilha ou no Excel, você faria da seguinte forma. Aperta o igual para dizer que vai começar uma fórmula. E aí você puxa lá ó, o sem codar. Tá vendo a fórmula aqui? Ó? Dou um Enter. Aqui eu dou um igual e puxo a Microsoft. Aqui eu dou um igual e puxo a Apple. Aqui eu dou um igual e puxo o Google. E assim vai, galera. Assim eu estou criando campos relacionados. Para que quando exista qualquer tipo de mudança ali, essas mudanças vão se refletir com mais facilidade. Vou mostrar isso na prática para vocês agora. Então vamos dizer, eu estou aqui, ó, o resultado prático é o mesmo. Você está vendo exatamente os mesmos dados. Mas vamos dizer que a Microsoft muda de nome agora para Microsoft Corporation. Ok, ela mudou de nome. O que você vê aqui, galera? Já mudou automaticamente aqui, ó. Percebe a importância de ter dados relacionados? Percebe como fica muito mais fácil você manipular dados quando você tem tabelas relacionadas? Como que a gente faz isso lá no Bubble, galera? A gente não criou uma planilha nova aqui chamada empresas? Então, o que é uma planilha aqui? É uma tabela ou um type lá no Bubble. Então lá no Bubble eu vou vir aqui ó, em Data Types, Custom Data Types, e vou criar uma nova tabela chamada empresas. Com quais campos? Nome, que vai ser um texto. E-mail da empresa, que vai ser um texto. E, qual mais que a gente tinha botado? Cidade, né? Que vai ser um texto também, pode ser. E aí aqui em App Data, galera, aí eu populo como a gente tinha feito, né? Cidade, Florianópolis, e-mail, suporte@semcodar.com.br, sem codar. Davi, pode meter o time-lapse aí. Criei todas as empresas aqui no banco de dados, então. Se eu for na tabela User, eu tenho os 10 usuários que a gente cadastrou antes ali. E se eu vou na tabela Empresas, eu tenho as 4 empresas que eu acabei de cadastrar aqui para vocês. E aí, como é que eu faço? Vou lá no Data Type, lá na tabela User, e crio um novo campo chamado Empresa. Se eu pegar esse campo Empresa e colocar que ele é do tipo texto, por exemplo, o que acontece? Ó? Eu vou gravar lá no usuário, o João aqui, por exemplo, ó, que ele trabalha lá na empresa Microsoft. Ok. Tá tudo bem, ó. João trabalha na empresa Microsoft. Legal. Só que aí se eu vou lá e mudo o nome da Microsoft para Microsoft Corporation, isso não se reflete aqui no João, entendeu? Essa é a grande questão, pessoal. Então, para fazer uma tabela relacionada, você não pode marcar do tipo texto aqui. Você não pode marcar nenhum dos tipos que a gente chama de tipos primitivos, que é texto, número, sim ou não, esse tipo de coisa. Você vai criar aqui, ó, empresa, e na hora de escolher o tipo de campo, vai aparecer aqui no final, ó, das opções as outras tabelas que você tem.
Então eu seleciono a tabela empresa. Ó. Agora eu sei que isso aqui é um campo relacional. De forma que se eu vier aqui, ó, e disser que o João trabalha, por exemplo, na empresa, aqui não vai aparecer, pessoal, por quê? Porque ele está buscando as empresas por ID. Aí aqui fica uma diquinha para você, ó. Se você clicar em Primary Fields, ou campos primários, você pode dizer qual é o campo pelo qual você quer buscar determinado item dessa tabela. Então, por exemplo, eu vou selecionar o campo nome, né? Ó. E aí agora eu consigo buscar empresas pelo nome aqui, ó. Então tá vendo que já, se eu boto o Google, aparece Google aqui, ó. Então vamos lá, o João trabalha no Google, o Brian trabalha na Microsoft e a Clara trabalha na Sencodar. Pronto. Ó. Aí eu já tenho isso aqui direitinho. Aí vamos dizer que Sencodar agora, que é onde a Clara trabalha, ó, mudou de nome. Sencodar agora virou Comunidade Sencodar. O que aconteceu lá com a Clara? Ó, se eu for em usuários, já mudou aqui também, entendeu? Então é por isso que a gente trabalha muito com relacionamento entre tabelas, galera. E aí aqui, próximo passo, a gente vai ver como funcionam as listas. Pelo seguinte, vamos dizer que eu queira vir aqui em empresas e queira criar mais um campo. Funcionários. Quem são os funcionários que trabalham na empresa Sencodar? Lucas, Breno e Brian. Lucas, Breno e Brian. Então aqui eu começo a tratar com mais de um item. Como é que eu faço isso lá no Bubble? Na hora de criar um campo, venho aqui em empresas. Se eu tenho aqui uma coluna, eu já sei que vai ser um campo, correto? Então vou criar um novo campo aqui, ó. Lista de funcionários. Que vai ser do tipo user, certo? Porque eu estou fazendo relação a um usuário. E aí eu marco essa caixinha aqui, ó. Esse campo é uma lista, dizendo que eu posso inserir mais de um usuário aqui. E aí se eu vou lá em empresas agora, ó, vamos pegar o Google, por exemplo. Em lista de funcionários, olha só como eu consigo alimentar, ó. Eu quero pegar aqui o João, adicionar. Quem mais que tinha? Laís, adicionar. E o Danilo, adicionar. Aí eu tenho agora na minha lista de funcionários 3 usuários. Inclusive de forma relacionada, ó, João, Laís e Danilo. Se o Danilo, por exemplo, troca de e-mail, ó, deixa eu procurar o Danilo aqui. Se o Danilo vai lá e troca de e-mail para yahoo.com.br, por exemplo, se eu volto lá em empresas, aqui já atualizou também, ó, yahoo.com.br. Então você sabe que esses dados estão ligados um ao outro, de forma dinâmica. E aí tem um porém aqui quando você cria uma lista, pessoal, que é o seguinte, ó. Existe um limite, de acordo com o Bubble, de 10 mil itens para uma lista. Ou seja, uma lista nunca vai poder ter mais de 10 mil itens. Mas, de acordo com o Renato, que nesse caso é mais preciso do que o Bubble, use listas para, no máximo, 100 itens, tá? Vou explicar o motivo disso. Imagina assim, ó, que você vai ter... Sencodar aqui, ok, você sabe que vai ter 4, 5 funcionários no máximo. Mas a Apple vai ter 15 mil funcionários. Nesse caso, você não pode e nem deve usar uma lista. Por questão de uma boa prática de performance mesmo, tá? Mas Renato, como é que eu sei então quem são os funcionários da empresa Apple? Você acha o mesmo dado, só que de uma forma diferente que é muito mais eficaz. Que é o quê? Faça uma busca por usuários que trabalham na empresa tal. Quer ver isso na prática? Ó? Eu vou popular em todos os usuários aqui, ó, uma empresa para cada um. Um minutinho eu já volto. Beleza. Todos os usuários estão atrelados agora a uma empresa, certo? De forma relacional. Então, como é que eu vou buscar todos os funcionários que trabalham para uma determinada empresa? A forma mais eficaz de se fazer isso é essa aqui, ó. Você vai pegar, por exemplo, um drop-down aqui, que é uma caixinha de seleção, né? Ó. E aí nessa caixinha de seleção, eu vou puxar o quê?
Vou puxar todas as empresas que eu tenho no banco de dados. Tá, ó. Puxe todas as empresas e me traga o nome delas. Beleza. Empresas. E aí aqui na minha busca por usuários, ó, eu estou trazendo todos os usuários aqui, sem nenhum filtro. Estou trazendo os 10 usuários aqui, não. E aqui agora eu já trago as empresas. O que eu vou fazer? Um filtro para buscar somente os usuários cuja empresa seja igual à empresa que está lá naquele drop-down. Então se eu vier ali na empresa e selecionar comunidade sem codar, ele só me mostra Cauê, Laís e Clara, que... eu tenho aqui, ó, Laís, comunidade sem codar, Cauê, comunidade sem codar e Clara, comunidade sem codar. Ele faz esse filtro, entendeu? Então, se eu buscar ali, por exemplo, por Apple, me traz só o Lucas e o Iago, Microsoft só esses 3 e Google só esses 2. E assim vai. Então, essa é a forma que é de longe a mais eficaz para você trabalhar com listas. Você só faz lista realmente, só cria um campo do tipo lista aqui, pessoal, dessa forma, né? Criar um campo e marcar como lista, se você estiver trabalhando com estourando no máximo 100 itens. Mais que isso, esquece. Aí você faz dessa forma que é muito mais eficaz. Você faz uma busca com o filtro que você precisa. Aí você pode ter aqui 100 mil itens, 1 milhão de itens, 100 milhões de itens, não importa, aí não tem limite, né? E agora, pessoal, vamos falar de option sets. Para que servem option sets? Option sets é como se fosse uma tabelinha estática que você cria, mais ou menos da seguinte forma numa planilha, ó. Por exemplo, vamos dizer que eu queira incluir aqui no usuário uma opção gênero. Pessoal, só vai ter 2 opções aqui, ou vai ser masculino ou vai ser feminino. Sempre vai ser uma dessas. Nunca vai mudar. Talvez vá mudar, né? Hoje em dia mudou, mas enfim. Vamos dizer que você queira só botar essas 2 opções de forma estática aqui. Aí você cria um option set chamado gênero, só com essas 2 opções, masculino e feminino. Como que se faz isso no Bubble? Você vem aqui em Option Sets, pula esse tutorial, e aí você vai criar um Option Set aqui, gênero. Quais são as 2 opções? Masculino e feminino. Pronto. E aí aqui no usuário agora, a gente vai criar um campo relacional também, que não vai ser do tipo texto, vai ser relacional do tipo gênero. E aí quando eu for popular esse campo, eu consigo selecionar, ó, gênero feminino, gênero masculino. E por aí vai. Isso te dá muita liberdade, primeiro, de fazer um filtro se você quiser, porque você pode, da mesma forma que a gente filtrou por empresas, você pode também filtrar, pessoal, por um option sets. Então aqui, ó, eu vou fazer um drop-down chamado gênero. Aí eu vou puxar aqui todos os gêneros. E aí me traga somente os usuários dessa empresa e desse gênero. Igual ao do drop-down. Então, ó, se eu puxar aqui gênero masculino, opa, me trouxe só esse, feminino só esse. E aí o bacana dos option sets é que ele também te dá muita flexibilidade. Então você consegue vir aqui, por exemplo, e falar, agora não é só mais masculino e feminino. Agora tem gêneros outros, por exemplo, e não quer informar. Você quer colocar outras opções de gênero. Você vai ver que isso se reflete na hora, galera. Já aparece aqui, ó, instantaneamente. Então o option set é para isso, é para você lidar com bases de dados estáticas ou que só você, administrador do aplicativo, vai querer alterar eventualmente. E aí, galera, por fim agora, a gente vai para os 2 erros mais comuns que eu vejo o pessoal cometendo. Erro 1, confundir dados dinâmicos com dados estáticos. Pessoal, isso é comum. Eu já vi várias vezes o pessoal começando a criar assim, ó. Como a gente estava exemplificando lá no começo, né? Você vem aqui e cria assim, ó, empresa, nome, do tipo texto. Empresa, cidade, do tipo texto. Empresa, telefone, do tipo texto. Aí você vai cair naquele problema que eu comentei com vocês, de que se você modifica alguma coisa aqui na empresa, isso não se reflete aqui porque ficou um dado estático. A melhor forma da gente exemplificar isso é aquela que a gente mostrou mesmo. Se eu vier aqui e puxar de forma dinâmica o gênero masculino, qualquer modificação que eu faça aqui, ó, se reflete lá.
Mas se eu só escrevo aqui alguma coisa e deixo de forma estática, as modificações que eu faço aqui não se refletem, entendeu? Essa é a definição de estático, vai ficar daquela forma. Isso aqui acaba dando problema. Então eu vejo muito problema nesse sentido, tá? Vocês vão lá e colocam, por exemplo, uma venda, cadastrei uma venda no banco de dados. Quem é o usuário que comprou? Aí você vai lá e bota o usuário texto, aí você bota, por exemplo, o e-mail do usuário aqui. Pô, galera, aí você está criando um problemão, porque você nunca mais vai conseguir fazer uma associação muito clara com esse usuário. Até porque quando você tem a empresa cadastrada de forma relacionada ou de forma dinâmica aqui, ó, isso te dá toda uma possibilidade muito interessante de como você consegue puxar esses dados de forma fácil. Se eu quiser vir aqui, por exemplo, ó, eu não tenho aqui nome, e-mail, telefone e salário, ó, se eu quiser vir aqui e criar um novo campo, por exemplo, chamado empresa. Aí aqui eu consigo puxar assim, ó, Parent Groups, empresa, aí ele já me dá os campos dessa empresa que eu posso puxar, ó. Aqui eu quero puxar o nome da empresa. Trouxe aqui, ó, Lucas@gmail, empresa Apple, Cauê, comunidade sem codar, Microsoft, entendeu? Olha como fica fácil de eu conseguir puxar esses dados quando eu uso corretamente o relacionamento entre tabelas e eu entendo a diferença de dados dinâmicos para estáticos. E o erro 2 que eu vejo aqui, galera, é o seguinte, é o pessoal criar novas tabelas para qualquer coisa. Turma, criar tabela, você tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes, porque muitas vezes você, só criando um novo campo dentro de uma outra tabela, você já resolve um determinado problema. Então eu tive uma vez um aluno que estava fazendo assim, eu lembro bem desse caso, ó. Ele tinha uma tabela aqui que se chamava assim, ó, vendas, por exemplo. Aí tinha aqui o produto que estava sendo vendido, a data, por exemplo, que a venda tinha corrido, ó. E aí, o que ele estava fazendo? Para cada mês, ele estava criando uma nova tabela. Então, ó, vendas janeiro de 2023. Vendas fevereiro 2023. Vendas março 2023. Eu juro, a cada vez que virava um mês, ele criava uma nova tabela. Pessoal, isso não faz nenhum sentido. Isso aqui vai ser impossível de você conseguir administrar a longo prazo. Imagina em 2030, como que vai estar isso aqui? Quantas tabelas você vai ter no teu banco de dados? Então, isso não faz nenhum sentido. Como é que você faz isso? Você cria só uma tabela vendas com um campo data e aí você puxa as vendas que ocorreram entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2023. Pronto, você obteve o dado puxando a partir desse campo. E não precisando criar uma tabela especificamente só para isso. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha lhes ajudado a entender um pouquinho melhor como funciona a modelagem, estruturação de banco de dados a partir de algo que é muito comum para todos nós, que são as planilhas. Se ficou qualquer dúvida, posta aqui nos comentários. Um abraço, nos vemos semana que vem.